Ah, esse nosso casal secundário só dá orgulho, porque a Ayami está se apaixonando cada vez mais por Kyo e até mesmo conseguiu fazer com que ele esboçasse um sorriso sincero que o fez se sentir muito melhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Blue Box, porque esse casal secundário é um dos melhores de todos os mangás que eu já li. Blue Box, capítulo 118. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, porque hoje esse capítulo de Blue Box foi sensacional! Simplesmente eu estou muito feliz, porque eu achei que a Koji Miura havia se esquecido do nosso casal secundário, mas não, ela não só não esqueceu, como também tratou de mostrar basicamente só o nosso casal secundário nesse capítulo. Isso mostra que ela tem um controle total sobre a sua história e que não adianta, a gente pode até achar que tá se decepcionando com algo que ela vai lá e entrega uma coisa ainda melhor. Vocês não concordam comigo? E vamos direto para esse capítulo, porque o capítulo 118 de Blue Box está sensacional. Muito obrigado a todos os românticos que estão deixando o seu famoso like, que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal, porque o nosso casal secundário, ele é igual a esse canal, ele é romântico. Bom, gente, dessa vez a capa do nosso capítulo tem a Ayami figurando ali entre as principais. E o capítulo é auto-intitulado Aquele Tipo de Pessoa. E com isso, de fato, começamos o capítulo voltando um pouquinho no tempo. Se antes nós tínhamos encerrado aquele dia de torneio, nós não encerramos ainda, porque o pessoal estava se preparando para torcer pro Taiki, já que ele era o principal, e é legal de detalhar aqui que o Kyo, ele sempre passa muito despercebido. Talvez tenha sido até mesmo isso que fez com que aquela garota que ele gostava no passado, a Saki, não tivesse se interessado tanto por ele, ou então essa seja apenas uma visão dele mesmo, uma visão de uma pessoa que não se destaca em nada, mas que é muito importante para os outros, tanto para sua família, seus irmãos, seus amigos e por aí vai. Ele é um personagem basicamente de suporte, mas o que a autora faz aqui em Blue Box? Ela reverte, na verdade ela subverte o gênero shonen, que esse personagem ele sempre não só passa despercebido, como ele é basicamente jogado de escanteio. Então aqui ela dá uma certa importância a mais para ele, não só pela visão da Ayami, mas pelo modo que a autora escreve, e isso que eu acho sensacional em Blue Box. Todos os personagens têm a sua importância. Dificilmente a gente tem no padrão shonen, pelo menos dentro da Shonen Jump, casal secundário que seja tão bom quanto o principal. E aqui eu digo pra vocês que ele rivaliza muito com o casal principal. A Ayami e Kyo realmente veio pra ficar. E isso ela mostra também através das próprias atitudes dos alunos que iriam começar a torcer pro Taiki antes da partida dele começar e iriam se esquecer do Kyo. O pessoal já tava se esquecendo, mas a Ayami se lembrou. Por isso que ela diz assim: pessoal, a gente não vai torcer pro Kyo, ele já vai começar a jogar agora. Então todo mundo parece que acaba voltando, eles haviam se esquecido e vão ajudar ali a Ayami a torcer pelo Kyo. E nós tivemos finalmente essa cena que ficou muito fofa. O Kyo, claro, não parece ter escutado a Ayami, mas pode ser que mais pra frente ele venha se lembrar: ela tava torcendo ali por mim, eu realmente reparei nela. Porque por enquanto nós só temos a visão da Ayami para o Kyo e não do Kyo para a Ayami. Bom, o Kyo começa a jogar sua partida, a Ayami vai lá torcendo por ele, que eu gostei bastante, fica toda vermelhinha e começa a achar todo mundo ali incrível por estar praticando, por estar se esforçando em seus esportes. E bom, o Taiki ganhou ali na escola Eimei, né? Ele foi o campeão, mas o segundo e o terceiro lugar foram da Sadikawa. Talvez o Mochizuki, claro, foi o terceiro colocado, mas ao que parece o segundo colocado foi mais uma pessoa do Sadikawa que perdeu para o Taiki. Então o Taiki tá sendo a grande pedra no sapato da Sadikawa, visto que o Haryu não conseguiu derrotar o Ryodo e nem derrotou o Yusa. Por isso o pessoal tem que dar importância para ele. Embora algumas pessoas ali ainda digam: não, o Haryu e o Yusa são melhores na saída, mesmo quando o Taiki derrotou o Yusa também. Então isso é bem importante de reparar, porque o Taiki ele continua sendo basicamente um coadjuvante, mas o pessoal já começa a fazer aquele prospecto tipo: esse cara pode atrapalhar nos nacionais, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser um desafio. Ou seja, aquele cara sem nome tá ganhando nome. E é assim que a gente começa na escada da vida. A gente começa
começa lá de baixo, a gente vai crescendo, 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 até a gente fazer, de fato, o nosso nome, né? Então, continuando aqui o capítulo, a Yami não estava reparando nisso tudo, ela estava tentando encontrar ali o Kyo, e o Kyo estava falando com seus irmãos perguntam se ele ganhou, e ele fala, poxa, não tinha como eu ganhar, eu não consegui ganhar, desculpa aí. Mas assim, eu dei o meu melhor, enquanto os irmãos, eles falam assim, poxa, mano, seu perdedor, como assim você perdeu? Não era pra você perder. Só que aí, a Yami, escutando tudo isso, ela começa a gritar pros irmãos escutarem ali na ligação que ele fez o seu melhor, que ele foi incrível, que ele jogou pra caramba. E aí ela começa a elogiar ele e tudo, que eu, tipo, sem entender nada, assim, meu Deus, essa menina aqui tá me elogiando, e ela lá gritando, falando que ele deu o melhor. Só que aí ele fala pra ela, então, eu já tinha desligado. Aí ela fala, por quê? Você devia ter me dito antes. E aí ela fica toda sem graça e com isso ela arranca o primeiro sorriso sincero do Kyo. Gente, eu não lembro do Kyo ter um sorriso no mangá até o momento. Não desse jeito, pelo menos. Aquele sorriso tipo, caraca, tô feliz mesmo com alguma coisa. E nisso, parece que aquela apatia ou então aquela indiferença, como muitos gostam de falar, principalmente pelo Kyo ser uma pessoa mais quieta, ela foge nesse momento. Por quê? Porque ali ele encontrou alguma coisa que ele viu, graça. E o detalhe é que ele ficou feliz e fez ele se sentir melhor. Então ele diz pra Yami, poxa, é que honestamente, eu sabia que você tava gritando pros meus irmãos e tal, mas isso me fez me sentir melhor. Então, de certa forma, ele ficou um pouco triste ali por perder, mas ele conseguiu algumas coisas, ele conseguiu, através do desafio, conhecer mais uma parte de si mesmo. Porque é isso que ele diz logo em seguida pra Yami e o que surpreende ela. Ele é um cara novo, ele traz um conceito novo para as coisas, ele pensa de uma forma diferente. Antes ele pensava que o amor, por exemplo, poderia ser algo solitário, mas agora ele traz um outro pensamento também dele, revelando um pouquinho mais sobre ele. E reparem que tanto a Chinatsu quanto o Kyo, a gente não sabia exatamente o que eles pensavam, sabiam que eles serviam muitas vezes ali de suporte, tanto pro Taiki, tanto pra Hina, mas a gente sempre quer saber mais sobre eles. Eles são personagens mais misteriosos, enquanto o Taiki e a própria Yami, eles são a nossa visão do mangá e como a gente enxerga eles. Eu acho isso bem legal de reparar. E aí o Kyo diz que é até mesmo legal quando você encontra nas partidas alguns desafios, porque mesmo perdendo, pode ser divertido. Isso causou até mesmo uma certa estranheza em mim, porque como assim perder é divertido? Eu sou uma pessoa extremamente competitiva como o Taiki. Eu comecei a pensar de uma outra forma agora, graças ao Kyo, porque quando o Kyo ele foi lá jogar o badminton, ele percebeu que mesmo que você acabe encarando desafios que ele não poderia vencer de maneira alguma, não importa o quanto ele praticasse, bom, é naquele desafio que ele nem imaginava, ele encontra ali a diversão de conhecer uma outra faceta dele, talvez até mesmo uma faceta um pouquinho mais competitiva, a faceta de uma pessoa que às vezes não quer muito vencer e não quer, nossa, alcançar os mais altos patamares e tudo, mas ele se diverte, ele se conhece e ele sabe que ele não gosta de perder. Então, não importa se ele tá lá na partida, ele não tá cagando pra tudo aquilo. É divertido jogar, é divertido você conhecer a si mesmo no meio da partida. E tem momentos em que isso acontece. É como se em algum pedaço da sua vida, independente se for numa partida, num jogo, no trabalho, não importa, você encontra uma outra face tua a partir de um desafio que você enfrenta e que você muitas vezes não estava pronto. Porque muitas vezes a gente realmente não está pronto para uma situação na nossa vida, seja adquirir uma casa, um carro, uma namorada, um namorado, a gente, sei lá, viajar para outro país. E reparem, a gente nunca está preparado, mas quando a gente vai direto para esse local, muitas vezes nós aprendemos algo novo sobre nós mesmos. E é essa uma outra visão ali que trouxe pra Yami, porque é um novo conceito, é um novo modo de pensar. E aí, nós trocamos de cena porque estamos já em fevereiro, e vocês sabem, em fevereiro tem o quê? Em fevereiro tem carnaval. Não, não é carnaval, gente. É o Valentine's Day, o dia dos namorados lá no Japão, quando as meninas entregam chocolatinhos para os garotos. E é nesse momento que nós trocamos de cena, porque vamos para a casa da Karen, onde as meninas estão fazendo ali chocolatinhos. Então, estão a Yami, a Chinatsu e também a Karen. E nós percebemos mais uma coisa sobre mais um casal de Blue Box, no caso a Karen e o Haryu, que, bom, na verdade ela apenas compra bombons e dá pro Haryu porque ela acha toda essa parafernália de fazer o chocolate com as próprias mãos e tudo um saco. E aí a Yami reclama, poxa, você é a única que tem namorado e você fica fazendo isso, papapá. Então achei muito engraçado, muito divertida essa interação entre eles, mas conhecemos um pouquinho mais sobre esse outro casal que mostra que eles entram em tudo em um
tipo de acordo, tanto sobre o esporte, suas carreiras, como também até mesmo como eles lidam ali com chocolates, o Dia dos Namorados. E isso eu achei bem legal, porque eles não ficam presos a eu vou entregar chocolate porque eu tenho que fazer aqui na mãozinha. Não, posso comprar e dar pra ele porque o carinho é o mesmo. Achei essa visão muito legal, muito maneira, traz uma nova perspectiva e quebra o clichê. Bom, de toda forma, a Yami acaba estranhando porque a Chinatsu dessa vez tá fazendo chocolate junto com ela, e é aí então que a Chinatsu fala: eu tô fazendo um chocolate pro garoto que eu gosto. Parece que a Yami está cada vez mais próxima de descobrir quem é o namorado da Chinatsu. Mas bom, ela vai entregar ali pro namorado e dessa vez ela não vai ficar assistindo TV. Bom, então que a Yami fica super curiosa, como qualquer um de nós ficaria, pra saber quem é essa pessoa. Será que é o Matsuoka? Será que é quem? Será que é quem? Porque aí ela olha pro Matsuoka e fala: Matsuoka não tem muito cara, ele tem muita cara de suspeita, é um cara muito estranho, não combina com a Chinatsu. Se eu fosse chutar, eu chutaria que a Chinatsu gosta de alguém parecido com ela, ou seja, que trabalha duro, que mete a cabeça de vez nas atividades do clube, ou seja, aqueles clubes da escola, como o basquete, como talvez um clube de pintura, tanto faz, os clubes ali da escola, alguém que se esforça muito, assim como ela. Nisso a Chinatsu percebe: tem alguém que tá sacando aqui, porque a Yami notou e foi apenas um palpite. Talvez ela ligando ali um pouquinho só mais as pecinhas, ela vai olhar pro Taiki e fala: eles combinam. Acho que é ele. Bom, mas de toda forma, nós não estamos falando sobre eles, porque é nesse momento que a Yami começa a falar: olha, querer ganhar, não querer perder, na verdade, são conceitos que eu consigo imaginar, eu consigo sentir a mesma coisa, eu sei mais ou menos como é, mas você descobrir uma nova versão de si mesmo a partir do jogo, mesmo que você perca, esse tipo de coisa, é um novo conceito pra mim. Tipo, você achar divertido coisas em que você tem que trabalhar pra melhorar em algo, quando você tem que se esforçar pra caramba pra chegar em um tal ponto, mesmo sem saber de nada. Então é um novo conceito, sabe? Não tem aquele negócio, ganha ou perde. Ele entra ali nem no meio termo, ele entra num termo, num conceito totalmente diferente. E talvez seja isso que atraia algumas pessoas, como a própria Ayami. Ela acha legal esse pessoal que é comprometido ali com o esporte e tudo mais. E as pessoas que têm algo similar, elas acabam se atraindo. Mas aí a Chinatsu acaba mostrando pra ela que não é só isso, que a gente pode gostar até mesmo por pessoas que são diferentes de nós, como o próprio Kyo é diferente da Ayami. Se a gente olhar um pouquinho pro Haryu e pra Karen, a gente vai ver muita coisa similar. E se a gente olhar, por exemplo, pra Chinatsu e o Taiki, a gente também vai achar muita coisa similar. Mas quando a gente se trata ali de Kyo e também Ayami, a gente vê um completo oposto. Seria basicamente o Taiki com a Hina. É um casal um tanto quanto oposto. Eles não dão aquela certa similaridade entre eles nos seus modos de enxergar a vida, esse tipo de coisa. A gente percebe que os casais ali que estavam sendo mostrados pra gente são os mais parecidos ali entre si, mas a Ayami e o Kyo não são, mas mesmo assim eles não deixam de ser importantes. Então, mais uma vez, a autora coloca eles de volta ali quando a Chinatsu diz: pô, o garoto que eu gosto realmente é desse jeito que você falou, né, e tudo mais. Ela lembra ali do Taiki, bem legal, enquanto ela faz ali o chocolatinho, mas ela diz que ela também gosta da Ayami. E quando ela diz isso, ela não só diz ali pra fugir um pouquinho da conversa, mas ela quer dizer pra ela: olha, eu gosto de você também, mesmo sem ser parecida com você. O que dá a entender pra gente que não importa o tipo de casal, o que importa é quando um gosta do outro. O importante é se divertir, o importante é ser positivo, o importante é curtir o momento junto. Não é apenas sobre o esporte, ou às vezes sobre treinar, ou às vezes sobre alguma coisa assim. Na verdade, o importante é sempre a parte essencial, que é o amor, se divertir, gostar de estar junto com o outro, curtir o momento. Então, na verdade, as pessoas que vivem por si mesmas e pelos seus próprios meios de pensar acabam se atraindo umas às outras. E eu achei isso muito maneiro. Nisso a Ayami fala: haha, te amo, Chinatsu. Acaba se declarando ali. A Chinatsu termina os seus docinhos e a Karen já tá notando que a Ayami tá apaixonadinha por alguém, tanto que tudo que a Ayami falou, ela disse assim: então esse é o garoto que você gosta, né? Você gosta desse tipo assim que é meio misterioso. Bom, é aí então que a Chinatsu vai embora com os seus chocolatinhos para entregar pro Taiki no próximo dia, porque é no dia de amanhã que vai ter o Valentine's Day. E aí então a Karen pede assim: ó, me deixa sobras comigo aqui, porque aí sim eu já tenho um bombom, né? Mas a Ayami fala: não, sem chance, compra o teu. E aí ela começa a pensar no Kyo, e fala assim: não é como se eu gostasse dele e por isso que eu tô entregando esses bombonzinhos. Não tem nada a ver. Por que eu tô me preocupando com isso? Não é do meu feitio me preocupar com isso. Eu não passo
chocolaço! Mas agora ela está completamente apaixonada. E mesmo pensando, o que eu gostei bastante, que o Kyo talvez goste da Hina, por isso que ela fala assim, ai, será que tá certo eu dar um chocolate pra ele se ele gostar da Hina? O que tá acontecendo? Mas não rola química ali. Na verdade, você tá pensando demais, Ayami. E aí, então ela fala assim, mas ao menos eu posso dar 1 ou 2 chocolates pra ele, não sei e tal. Então, vou fazer aqui, né? E aí ela vai fazendo, vai arrumando tudinho. E se ele não gostar dela, é porque ele tem um gosto muito ruim. Achei bem legal isso daí. E eu já falo pra vocês, nos próximos capítulos, pode ser que a Hina vai entregar ali um docinho pro Kyo, porque ela também já entregava pro Taiki, vai entregar pro Kyo. E aí talvez a Ayami fique meio assim de entregar o chocolate e não entregue, ou então ela entregue apenas depois da Hina. E aí pode ser que o que aconteça? O Kyo fale alguma coisa pra ela que ela fique mó mais apaixonada. Pelo menos é o que eu tô sentindo. E aí, nós cortamos para a cena final, porque a Chinatsu chega em casa, ela deixa ali as suas coisinhas antes pra lavar as mãos e tudo mais, quando o Taiki tava descendo ali a escada, e quando ele desce a escada, ele vê um bombom e fala, amanhã é Valentine's Day, vou ganhar chocolatinho. E ali termina o capítulo. Gente, capítulo sensacional, nosso casal secundário está de parabéns! Eu estou adorando a Ayami, estou adorando o Kyo e eu gostaria de saber o comentário de vocês. O que vocês acham que vai acontecer nos próximos capítulos? Vocês acham que vai ter o foco mais na Ayami e no Kyo novamente? Eu gostaria que fosse. Eu acho que o Valentine's Day, ele já foi pro Taiki e pra Chinatsu, sabe? Eu acho que já passou, tem que mostrar em algum momento e tal, mas eu acho que eu queria muito o foco da Ayami e do Kyo agora, porque eu tô muito curioso depois desse capítulo. Gostaria de saber o que vocês acharam, porque o Mano Jogo aqui está vazando. O mestre do romance está indo nessa. Beijos, fui. De parabéns!